O programa Quarta Dimensão está sendo divulgado por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Alguém me censurou dizendo: Getúlio, esses seus milhões de anos para a salvação só podem ser invenção sua. Deus não permitiria jornada tão grande. Conhecendo-me arguidor como adepto do inferno eterno, eu lhe disse: como resposta, eu prefiro comparar as nossas doutrinas. Nós apontamos vida útil de aprendizado incessante. Vocês mostram-se indecisos entre sono em sepulcro fedorento, inferno eterno ou morte do espírito. Chamo a atenção para um detalhe. A eternidade desesperançada de vocês é maior que os meus milhões de anos, porque a eternidade não tem fim. No inferno da teologia ninguém se ajuda. Não podem se ajudar. Dentro dos meus milhões de anos, os espíritos trocam experiências. Dentro da eternidade de vocês, os apenados agonizam furiosos. Além de tudo, sofrimento sem fim elimina o Deus de amor. Depois dos milhões de anos, meu grupo terá reproduzido os santos. A eternidade teológica, ao contrário, continuará mantendo as fornalhas infernais acesas, com todas as almas cuspindo fogo. Jesus deixou claro: existe amanhã. Ele disse: em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 26. Dívida resgatada, escravidão alforriada, na versão cósmica do Cristo. E depois desta página inicial, o nosso tema: no alto monte entenderás. Em julho de 1959, o Dr. Louis Leakey descobriu a mandíbula de um ser hominídeo, cujas características eram desconhecidas dos cientistas. Ninguém tivera contato com algo semelhante em termos daquela parte do corpo humano. Com essa importante descoberta, concluíram os cientistas que a antiguidade do homem recuou em cerca de 14 milhões de anos. 10 anos depois, em julho de 1969, Neil Armstrong pousou na superfície da Lua. Entre os seus pensamentos naquela viagem, vamos imaginar que ele procurou traço de semelhança entre sua pessoa e aquele ancestral. Se ele lembrou alguém de sua espécie que viveu há tanto tempo, certamente lhe ocorreu que se tratava de criatura diferente dele. Até a mandíbula era diferente, conforme provaram os cientistas. Seu aspecto inédito forçava a crença numa criação divina se estendendo por etapas através dos milênios. O único ponto inquestionável é que aquele ser fora criado por Deus, com capacidade de formar ideias e raciocinar. Isto é patrimônio do ser humano desde o primeiro, desde a criação divina, e não pode ser contestado.
O homem é criatura pensante. No entanto, na idade remota em que foi criado, não existiam parâmetros para ordenarem as suas ideias. Tudo se manifestava embrionário naquele mundo primitivo. E aqui nós divulgamos palavras do próprio astronauta Armstrong, quando se surpreendeu diante do planeta azul, que ele enxergava de longe. Embora a Terra seja linda, disse o astronauta, está muito isolada e é minúscula. Ficamos espantados quando a enxergamos de distantes lugares. Ela mais parece oásis ou ilha, onde o homem encontrou condições de viver. Essas foram impressões de Armstrong, registradas naquele transe espetacular de sua vida. Outra coisa inédita, ver a Terra de longe foi privilégio de Neil Armstrong, que a enxergou de milhares de quilômetros. Ele ganhara o direito de manifestar empolgação, com toda certeza. A Terra minúscula foi a conclusão do astronauta, naturalmente impressionado com a supervalorização atribuída ao planeta. Somos obrigados a concordar com Neil Armstrong de que o nosso mundo é minúsculo, pequeno demais, diante do gigantesco universo. Em termos de cosmos, ele não passa de grãozinho de areia. E o astronauta se diverte com o nosso pequeno grão de areia, vendo nele não mais que um oásis, uma estação de passagem para os humanos. Ainda estamos analisando as suas palavras e admirando o seu raciocínio deveras inteligente. Ele mesmo aponta em seu pronunciamento que a Terra mais parece ilha. Oásis, ilha ou grão de areia são aspectos que não combinam com o papel hegemônico que as religiões tentam emprestar ao planeta. Eles tentam, mas não conseguem. Por isso destacamos a importância do depoimento do astronauta. A Terra é minúscula, diz ele. Num momento de tentativas para voltar aos tempos anteriores a Galileu Galilei, depoimentos como este alcançam enorme valor. Os teólogos foram vencidos pelo rolo compressor da ciência e tiveram que admitir que nosso planeta não era centro do sistema planetário. Como era consenso entre as autoridades cristãs, bater na mesa e gritar bem alto este privilégio da Terra, os teólogos mudaram de estratégia. Deixaram de lado o aspecto físico e se voltaram então para o aspecto espiritual. Teimosamente passaram a exibir esta nossa estação de passagem, oásis, na opinião do astronauta, como algo definitivo em termos de espírito. Por uma fantástica manipulação, foi estabelecido que o juízo final que ocorrerá em nosso planeta será algo terminal para todas as criaturas vivas. Pasmem, senhoras e senhores, todas as criaturas vivas do universo. Terá repercussões em termos de universo, dizem eles, orgulhosamente. Como se alguém pudesse aceitar
uma teoria deste jaez. A ideia absurda, atrás de textos escolhidos da Bíblia, aponta o término da vida física no universo. Até isso eles dizem. Cessará por completo a civilização em todos os planetas, porque a igreja será arrebatada para um lugar paradisíaco com todos os seus membros. Os humanos que serão arrebatados, na opinião simplista desta teologia, formam hordas de privilegiados que irão viver eternamente sei lá onde. O fato é que vão tocar harpa e cantar hinos no dulce far niente de uma ociosidade sem pé nem cabeça. Os demais, nós, que não concordamos com a Terra outra vez no comando do universo, iremos todos para o inferno, por não acreditar deste absurdo. Se Galileu Galilei estivesse vivo, seria oportunidade esplêndida de queimá-lo na fogueira. Agora analisem se eu tenho ou não tenho razão de discordar. O sétimo céu e o inferno são configurados como departamentos das religiões da terra, desde que elas se definem os bem-aventurados e os réus. Vejam só, algum departamento lá que define quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Os santos são encaminhados imediatamente para o céu. Os demônios que não praticam a religião oficial inventada na terra, automaticamente são acolhidos no inferno, na opinião deles. Feita essa separação de caráter universal, definitiva, e não restará nenhum habitante de carne e osso em qualquer planeta. Está tudo morto. Todos residirão em duas moradas apenas: céu e inferno. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam, as 213 palestras no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Único clique abrirá dissertações esclarecedoras. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas uma que lhe agrade e clique. Pronto. Nesta altura pedimos atenção para aviso importante. Este canal está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Vila Velha. Agradecemos a audiência de vocês. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas dos vídeos e logo Getúlio vai aparecer na tela. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. E na sequência o nosso tema: no alto monte entenderás. Todas as figuras do corpo físico
serão transformadas para habitar o céu e o inferno. Toda a dinâmica de um universo esplêndido ficará agonizando num espaço vazio, sem a presença de qualquer homem ou mulher. É a teologia que aponta dois caminhos depois do juízo final: inferno e céu, sofrimento e paraíso. A vastidão do universo se transformará em deserto por falta de habitantes, todos requisitados pelo céu e pelo inferno. Todo este drama, segundo esta teoria complicada e esdrúxula, fará parte dos fins dos tempos, que eles dizem planejado e executado aqui na Terra, porque a Terra é o centro, para eles é. Toda aquela promessa de Jesus de que a casa do Pai tem muitas moradas, vai resultar num abrigo de morcegos e escorpiões. O nosso planeta fechará para balanço e será acompanhado por todos os chamados súditos de Sua Excelência, a majestade do grãozinho de areia. Ele comanda tudo. Aqui é que está Deus. O resto do universo não tem Deus. É só aqui. Na opinião deles. Porque a Terra é a rainha da criação, conforme a definição dos teólogos. Fica aqui a minha ressalva. Eles pensam assim. Eu não penso assim. Voltemos àquele fóssil descoberto em julho de 1959, que eu apontei do início da palestra. Depois de milhões de anos sepultado e esquecido, ele aparece para mostrar que o homem primitivo tem grandes diferenças se comparado com o homem da atualidade. Principalmente o cérebro do homem primitivo mostra dimensões menores, mostrando e provando a evolução. O cérebro atual é maior, porque a evolução foi ampliando reservas, acompanhando o crescimento da inteligência e da memória. Com esta conclusão, nós atingimos outros parâmetros. Assim como nos transformamos de formas primitivas para o atual estágio de evolução corporal, e isto nos alerta que ainda nos faltam degraus também no setor do espírito. Ainda nos resta longo caminho a percorrer. E a casa do meu Pai, em nosso entendimento, volta a fazer parte de contexto onde existe um universo dinâmico, com muitas moradas. E isso não vai ser desfeito, não. Porque nós não somos adeptos desta teoria dos teólogos. Estas moradas continuarão sendo o abençoado chão, onde colheremos experiências, renascendo sempre, para que o aprendizado continue sempre. Será forçoso concluirmos que ainda não atingimos o ápice das transformações. Continuamos em processo de crescimento como seres coletivos e como indivíduos. Nós não somos perdidos na massa, não. Nós somos individualidades, como raça e como pessoas. Alguém pensou sobre a riqueza de revelações que suscitam os milhões de anos desta criatura encontrada em 1959? Os restos dela? Pois fiquem sabendo que esta descoberta mexe até mesmo com Adão, retirando-lhe o título de primeiro homem.
primeiro homem coisa nenhuma. Sim, os dados disponíveis são claros, apontando seres muito mais antigos que Adão e Eva. A genealogia de Adão, meus amigos, vocês encontram na Bíblia, está lá. Será fácil verificar. Bastará você acionar máquina de somar e valorizar até de certa forma generosa os anos de vida dos descendentes de Adão. Pode colocar anos em cima deles. Coloque neles longevidade exagerada, eu não me importo. A chegada de Adão ao nosso planeta não atingirá 10.000 anos. Por mais que você exagere na longevidade dos seus descendentes. Nosso planeta é muito mais velho do que afirmam as religiões. Se Adão fosse o primeiro homem, a Terra não poderia ter mais de 10.000 anos. E isto é um absurdo completo. Poderemos usar diferenciados métodos de pesquisa e Adão surgirá sempre mais moderno que esses primitivos habitantes da Terra. E saibam, meus amigos, que os cientistas hoje em dia têm maneiras seguras de medir a idade de ossadas de tempos remotos. Os dinossauros, por exemplo, viveram para mais de 200 milhões de anos. É só executar análise criteriosa e você vai se convencer de que existe muito caroço neste angu. Muita coisa sem pé nem cabeça, circulando como verdades, confundem a cuca de pessoas que não questionam seus líderes. Eles não questionam porque são doutores teólogos, doutores importantes, figuras estudiosas. Está evidente que Adão não é o primeiro homem. Mas muita gente engole a pílula. Quando isto que estamos dizendo for aceito e consagrado, toda uma parafernália de conclusões cairá por terra. Por isso o tema de hoje está definido com a frase: no alto monte entenderás. O que é o alto monte? O alto monte é a inteligência superior. O alto monte está lá em cima. As verdades precisam ser analisadas mais para cima. Será mister planar acima das controvérsias, no alto monte, para entendê-las em suas múltiplas contradições. Não será possível raciocinar com êxito aqui na planície. Ninguém vai compreender as religiões permanecendo ao nível das suas liturgias. Precisaremos derramar o nosso olhar sobre terreno neutro. Nada de aceitar aparências como verdade e hipocrisia como recato e virtude. Lembremos o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muitas vezes a justiça dos fariseus e escribas, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20. E todo mundo está entrando no reino dos céus, hipoteticamente, é claro, porque na verdade não tem ninguém lá, não. Estão nas colônias espirituais ao redor da Terra e de todos os planetas. Todos os planetas, os espíritos que desencarnam, vão para as colônias espirituais. Agora, para ter uma visão global, mesmo, será indispensável subir a montanha. Se a nossa justiça estiver sujeita ao interesse de alguns e ao nosso próprio interesse, nós também nos tornaremos fariseus. Se calarmos nossa pregação pelo medo de desagradar os poderosos, nos tornaremos vilões no drama da vida.
Jesus fez questão de ensinar, até mesmo contrariamente aos conceitos emitidos por escritores da Bíblia. E neste ponto, caríssimos, vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando ao programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Bíblia sem algebas fornece detalhes que ajudam intérpretes. Na epístola de Judas Tadeu, descobrimos que os chamados anjos maus são espíritos de homens. E eles também aguardam sentenças no juízo final, como nós. Bastará que analisemos o texto, meus amigos. Anjos que abandonaram os seu domicílio, Deus os mantém preservados em cadeias eternas para julgamento do grande dia. As cadeias são eternas, mas o julgamento pode exterminar com esta cadeia. Ela continuará lá, ela é eterna. Mas ninguém vai ficar preso eternamente, embora as cadeias sejam eternas, elas vão até o fim dos tempos. Anjos que abandonaram o seu domicílio serão presos, estão presos para julgamento do grande dia. Se eles vão ser julgados, como é que podem ser demônios? Judas Tadeu, capítulo único, verso 6. Estes anjos chamados maus não estão dormindo, como garantem saduceus modernos. Encontram-se presos em colônias, rodeados de trevas e algemados, esperando o julgamento. No caso deles, algemas mostram periculosidade. A parte inexplicável do imbróglio é o castigo antes da sentença no juízo final. Eles não foram julgados, senhoras e senhores, mas já estão sofrendo antecipada privação da liberdade, tal o grau de perversão daqueles espíritos. Seria mais fácil concordar com os espiritualistas de que se trata de ímpios de Éden, exilados para nosso planeta no comboio de Adão. Ninguém pode acreditar naquela guerra desencadeada por espíritos inferiores na própria morada do céu, de Deus. Guerra nos céus é balela, meus amigos. Isso é impossível. Deus conhece as pessoas. Deus não precisa nem olhar para conhecer quem é o Getúlio. Ele conhece o interior, ele conhece o íntimo, ele penetra nas pessoas com a sua ligação espiritual. Pregações deste tipo são responsáveis pelo crescimento de descrentes. E isto ao lado de propalado grande conflito entre Deus e o diabo. Como pode alguém acalentar uma doutrina destas? Deus brigando com o diabo desde os tempos de Adão e Eva. Isso é coisa de absurda. Mostra o atraso dos intérpretes da Bíblia no planeta Terra. E agora o nosso tema: no alto monte entenderás. Para dizer que existe vida e consciência depois do desencarne, Jesus subiu ao monte e contradisse Salomão. No alto do Tabor, a lição esclarecedora aconteceu. Na montanha, lá no alto da montanha, Jesus conversou com os espíritos de Moisés e Elias, fato testemunhado por Pedro, Tiago e João.
Moisés e Elias. Diz a Bíblia, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17, versículo 2. Aqui nesta passagem o mestre derruba Salomão do cavalo, porque Salomão no Velho Testamento afirma que os mortos não participam da vida, o pensamento morre. Vejam que o texto diz com clareza, apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Moisés e Elias já eram desencarnados há muito tempo. Mateus 17, versículo 2. Moisés e Elias haviam desencarnado lá nos anos e anos antes, e neste recanto da montanha os dois falam com Jesus, mostrando que Salomão estava errado. Salomão e toda a trupe que o acompanha. Falar significa participar do mundo, vocês não acham? No alto monte as coisas se tornam claras. Eles ainda falavam quando nuvem luminosa os envolveu, e eis que uma voz forte se fez ouvir. Este é meu filho amado, no qual eu me alegro. A ele devereis dar ouvidos. Mateus 17, versículo 5. Tudo nos leva a entender que a voz de Deus se dirige também aos espíritos de Moisés e Elias, mostrando de maneira definitiva que eles ouviram a mensagem, eles ouviam a mensagem. E Salomão recebe um puxão de orelha também de Deus, pela propaganda enganosa de sua falsa doutrina. Porque foi Deus que permitiu que os espíritos de Moisés e Elias visitassem Jesus no alto monte. Os chamados mortos estão vivos, Senhor Salomão. Nada adiantaram os esforços do velho rei para aprisionar os mortos nas profundezas do sepulcro. No alto monte a voz da verdade repercutiu com mais força e foi mais longe. Sepulcro é depósito de corpos mortos, não de espíritos vivos. Corpos mortos não falam, mas espíritos vivos têm voz e consciência para dizer o que sentem. Quando nós temos Jesus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nos encontramos no alto monte, as coisas ficam claras. Os chamados mortos falam. Os chamados mortos são doutrinados pelo Pai Celestial. Os adeptos de Salomão que me perdoem, mas na ordem das prioridades, eu fico com o Novo Testamento, eu fico com o Evangelho, eu fico com o nosso Rabi, porque ele se encontra muito acima de Salomão. Estes pregadores que apontam os mortos, prisioneiros de túmulos, que façam bom proveito do velho Salomão e das suas 1000 mulheres. Eu prefiro o nosso grande mestre e a sua doutrina libertadora. Vejam que Jesus disse aos saduceus: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Lucas 20, versículo 38, palavras de Jesus. Para Deus todos vivem, para Jesus todos participam da vida. Para pregadores mal informados, porém, os mortos estão nos sepulcros, num silêncio que para nada aproveita. Eles confundem corpo e espírito, estabelecendo doutrina com cheiro de morte. Cheiro de morte. Que pobreza, meu Deus dos céus! Que pobreza! O reino dos céus não pode se misturar com a poluição de sepulcros, minha gente. Deus não é Deus de mortos e ponto final. Vale lá lembrarmos que os dogmas consagrados pelas muitas igrejas cristãs
foram concebidos no caos da Idade Média. O obscurantismo daquele período de trevas sustentou a religião da força e da violência. As espadas romanas ajudaram a calar vozes discordantes. A Inquisição se ergueu como carrasco implacável. Como consequência surgiram as cruzadas e a noite de São Bartolomeu, carregando a violência para dentro dos cultos. Os dogmas viram-se petrificados antes que fossem compreendidos, que não entenderam até hoje. Não havia parâmetros para entendimento e definição na confusão de cultura sem luminosidade. Ninguém dentre eles teve coragem para subir a montanha para enxergar mais longe. Afinal, ninguém será suficientemente lúcido para raciocinar atolado na lama da violência e da falsidade. O jornalista encarregado de fazer análise de carnaval não conseguirá levar adiante o seu trabalho integrando o bloco de folhões. Vocês não acham? Para ser coerente, ele precisará isolar-se no alto, longe daquilo, agindo como observador imparcial. É o que diz o nosso tema: no alto monte entenderás. Porque no alto monte nós teremos ampla visão e não seremos influenciados pela proximidade catastrófica. Para fazer um estudo sobre o fogo não será necessário penetrarmos na fogueira, é claro. É mais acertado observar de longe, quando nossa visão se tornará mais livre para discernir quanto aos detalhes. Ferdinando Barbarroja era proprietário de terras lá na Espanha. Ele tinha seus trabalhadores sob absoluto controle. Quando ele chegava sem aviso para inspecionar os trabalhos na sua fazenda, todos tremiam, dominados pelo medo. Ninguém tinha suficiente atrevimento para tentar lograr o patrão. Ninguém roubava o patrão, porque sabia que ele estava de olho em tudo. Ferdinando Barbarroja gozava a fama de ser uma espécie de mago. Ele adivinhava a movimentação de seus operários. Neste ponto, caríssimos, nós vamos deixar uma parte desse contozinho aí para depois, para a propaganda dos comerciais do canal. Mas é um minutinho só. Daqui a pouquinho estaremos de volta. E nós já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. No alto monte entenderás. Ferdinando Barbarroja fazia questão de reunir o pessoal e solenemente apontava fatos que aconteceram dentro da aldeia. Ele ausente. Ninguém ouvia, mas ele falava em fatos que aconteciam dentro da aldeia. Margarida se ausentara durante 3 horas, no dia 12, tomando a direção da cidade.
Que fizera a Margarida naquela ausência misteriosa? O patrão queria saber, e o secretário anotava para desconto em seu salário. Como Ferdinando descobrira a ausência de Margarida, perguntamos. O patrão queria saber. Era preocupação coletiva do grupo, isto aí. Isto aí foi deixando eles assombrados. Todos gostariam de saber como o patrão descobria as coisas. Ele é um vidente, disse Arnaldo aos ouvidos do Estácio. O médico viera atender na terça-feira, Gumercindo Esteves, às 19 horas. O patrão paranormal já sabia. Qual o resultado dos exames e o diagnóstico do Dr. Fragoso? Ferdinando Barbarroja tomava nota e providenciava assistência ao enfermo, concedendo-lhe licença para o repouso necessário. A parteira fora chamada na casa da Alcina, no domingo pela manhã. Barbarroja fazia questão de conhecer o bebê. Aquilo se tornara a espada de Damocles na cabeça de todo mundo. De que forma o patrão conseguia adivinhar com tamanha precisão tudo o que acontecia naquela aldeia? Meu Deus do céu, todo mundo estava cabreiro. Isto sempre fora algo vedado ao conhecimento público. Por mais que se esforçassem, ninguém conseguira desvendar o segredo. Somente anos depois da morte de Ferdinando Barbarroja é que foi descoberta a sua fórmula secreta. Ele mandara construir morada em lugar bem alto, no cimo do morro, escondida, inacessível aos bisbilhoteiros da aldeia. Mantinha guarda na torre 24 horas por dia, com duas funções: vigiar as imediações do castelo, como precaução contra prováveis assaltantes, e também anotar detalhes de toda a movimentação dos serviçais na extensão completa da propriedade. Tudo visto e anotado, porque a altura da torre de vigia permitia uma visão panorâmica. Os seus servidores enxergavam tudo e anotavam. Por menor que fosse o incidente, ele era registrado no relatório do vigia para conhecimento imediato do patrão. Ferdinando Barbarroja fora considerado semideus, semideus implacável, por esta vidência considerada sobrenatural. Ele abusou anos e anos da credulidade e da inocência dos seus servidores. A disciplina fora facilitada pela notícia falsa da paranormalidade do patrão. Ele não tinha paranormalidade nenhuma. Ninguém jamais desejara se expor a vexame, sujeito a ser flagrado em público com a revelação de algum ilícito. Por isso, antes de fazer qualquer coisa errada, os trabalhadores consideravam este risco. Os serviçais jamais desconfiaram do esquema puramente mecânico. Ferdinando Barbarroja aproveitou a fama para governar seus domínios com mão de ferro. O nosso mundo é assim, amigos. Quem serra de cima, joga a serragem nos olhos do companheiro que está lá embaixo, na ponta da outra da serra. Quem olha de lugar mais alto enxerga muito mais longe. E isto acontece desde que o mundo é mundo.
Quem mora no andar de baixo geralmente é perturbado pelos passos e pelos barulhos e pelas panelas, o barulho das panelas do andar de cima. Tudo é uma questão de altura. Vocês sabem a diferença mais notória entre Jesus e nós? A mais notória, porque Jesus, tudo nele é diferente de nós. Mas a mais notória é simples, meus amigos. O Evangelho nos revela. Numa longa discussão, Jesus disse aos fariseus: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. João 8, versículo 23, palavras de Jesus. Esta lição do nosso Rabi define de uma vez por todas o nosso tema. Duas situações diferenciadas. Jesus é o nosso Cristo de um lado e o resto da humanidade se encontra do outro. É tão grande o abismo que nos separa que qualquer semelhança é mera coincidência. Jesus é lá do alto, nós somos aqui de baixo. Esses dias escutei um pregador na televisão abordando a parábola do rico e do Lázaro. Falando de pai Abraão, citado por Jesus na parábola, ele disse: pai Abraão se encontra nos céus, o rico está no inferno. Os pregadores cristãos, lamentavelmente, ainda não prestaram atenção às palavras de Jesus citadas há pouco. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Por todas as formas, eles desejam poluir o sétimo céu com seres humanos imperfeitos. Como se Deus não tivesse olhos de ver. Deus enxerga até no escuro. Deus enxerga em qualquer situação. Como é que pode? Anjos maus produzindo guerras do céu, isto aí tiraria essa capacidade de Deus de enxergar. Deus estaria meio precisando de médico oculista, meus amigos. Se fosse assim, nenhum de nós terráqueos tem gabarito para sustentar a santidade do sétimo céu. É por isso que nós não estamos lá. É por isso que vai demorar para que nós alcancemos a salvação espiritual. Nem Abraão, nem qualquer outro personagem da Bíblia teriam suficiente perfeição para morar, para pisar, para passar pelo sétimo céu. Abraão e todos os demais encarnados se encontram numa das colônias espirituais que existem, invisíveis aos nossos olhos, ao redor dos planetas. Os corpos permanecem nos sepulcros e os espíritos são internados numa dessas colônias onde recebem tratamento. Abraão mais rico, mais o rico e também Lázaro, descritos por Jesus na parábola, encontravam-se internados nestas hospedarias. Lázaro e Abraão no andar superior. O rico egoísta no astral inferior. Cada um recebia a morada que realmente merecia. E aqui uma pergunta de alguém: Getúlio, como você prova em termos bíblicos que Abraão não se encontrava no paraíso? Jesus esclareceu isso a Nicodemos, caríssimo. Não sou eu que vai explicar, é o próprio Jesus. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. João 3, versículo 13. Está claro? Veja só. Ninguém subiu ao céu, disse Jesus. Portanto, todas essas mentiras que vocês escutam por aí, de que Moisés está no céu, de que uma multidão de gente está no céu, tudo isso é balela, conversa fiada. Do planeta Terra, meus amigos, somente Jesus até hoje colocou seus pés no céu.
Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o santo nome de Deus, nosso Pai. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, que se encontram além desta câmera, nos prestigiando e prestigiando também os nossos veículos de chegar até as suas casas. Muito obrigado, meus caros. E que as bênçãos divinas desçam profusas, cheias de vitalidade, especialmente sobre aqueles que estão enfermos. Lembrem de seus enfermos neste momento e peçam a Deus que os cure, que os alivie, que faça o amor prevalecer nos corações. E o amor é o grande curativo de todos os tempos. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.